Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, meditar e ter um tempo estudando a palavra de Deus. Hoje vamos meditar sobre confiança, mas a confiança nos seus aspectos segundo o Evangelho, né? Vamos ter uma meditação sobre esse tema, confiança. Amém. Lucas 18, do 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Salmos 20, do 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, os levantamos e nos mantemos de pé. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Então a Noemi leu 3 trechos da Bíblia, o Salmo 20, não é? Então o Salmo 20, o que dizia, né? O Salmo 20 é como se fosse um rei falando da força do seu exército. Ele dizia assim que ao derredor dele, as pessoas que o rodeavam, confiavam nos seus carros, nos seus cavalos, na força do seu exército para enfrentar o inimigo. Mas ele não. Ele se gloriava no Senhor. E ele dizia assim, e ele se gloriava no Senhor, ele confiava no Senhor. Ele dizia assim: eles se encurvam e caem. Nós, porém, porque ele confiava no Senhor, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, quando nós caímos, nós levantamos, por quê? Porque a nossa confiança não está nas coisas materiais, no poder que nós temos, não é? A nossa confiança deve estar no Senhor, nós devemos nos gloriar do Senhor. Como esse salmo diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, não é? Como uma força militar. Então as pessoas confiavam. Hoje nós podemos dizer assim, que nós podemos confiar também em alguma coisa que nos dá segurança, né? Uma coisa material, para enfrentarmos as guerras, os problemas da vida. Mas a exemplo desse rei, desse salmista do Salmo 20, nós deveríamos dizer assim: os problemas da vida, as lutas da vida, eu me gloriarei no Senhor, confiarei no poder de Deus, confiarei no Senhor, porque se eu cair, eu me levantarei e me manterei de pé, como diz o Salmo número 20, não é? Então a minha confiança deve estar não nas coisas que me dão segurança, dinheiro ou um bom emprego, ou às vezes amigos poderosos, ou outra coisa qualquer, ou qualquer coisa que eu possa achar que eu posso me segurar. Não, nas lutas da vida, nos problemas, no dia a dia, a minha confiança deve estar em Deus. Nós devemos nos gloriar em Deus, como diz o Salmo 20, não é? Depois no Salmo 125, ele diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então o salmista do Salmo 125, ele diz assim que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que confiam em Deus, são como o monte Sião, que não se abala por nada, é um monte, é uma montanha, não é? Ele permanece para sempre. Os homens passam, os tempos passam, e o monte Sião está lá. E os que confiam no Senhor são, a exemplo desse monte, não se abalam com nada, permanecem para sempre. Então os que confiam no Senhor permanecem para sempre, não é?
assim como os montes, não, ele continua, a roda de Jerusalém. Então ele dizia assim, que assim como os montes, as montanhas rodeavam Jerusalém, assim está Deus em volta do seu povo, agora e sempre. Então Deus, ele estava em volta do seu povo, como ele está à nossa volta também. E nós podemos confiar em Deus e devemos confiar em Deus, não é? Por quê? Porque Deus realmente é aquele que vai nos manter firmes. Se cairmos, ficaremos de pé e ficaremos firmes, como diz o Salmo 125, como uma montanha que não se abala por nada, não é? Depois a Noemi leu a passagem de Lucas, não é? E a passagem de Lucas é interessante porque ela diz assim, que Jesus disse uma parábola para aquelas pessoas que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Então esse tipo de confiança já é um tipo de confiança diferente. Ao invés de eu confiar na graça e no amor de Deus, eu confio na minha justiça própria. Eu acredito que eu tenho uma justiça própria, que eu posso me chegar a Deus por essa justiça. Mas isso é um erro muito grande, porque para Deus nós todos somos pecadores. Mas as pessoas que lutam contra o pecado, procuram ter uma vida reta na presença de Deus, sim, Deus reconhece o nosso esforço, Ele nos abençoa, como diz as Escrituras em várias passagens, não é? Inclusive o Salmo 1 diz assim que eles serão como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo vão dar o seu fruto, e tudo quanto fizerem será bem sucedido, porque as pessoas que procuram viver uma vida mais perto de Deus, lutando contra o pecado, procurando levar Deus a sério mesmo, uma vida realmente de misericórdia, de caridade mesmo, essas pessoas são mesmo bem-aventuradas e elas têm a bênção de Deus, mas confiar nisso para que nós nos cheguemos a Deus e nos achemos justos, e aí é um erro, porque na verdade nós somos justos na presença de Deus pela misericórdia e pela graça de Deus, e através do sacrifício de Jesus, não é? Então essa parábola, Jesus disse assim, essa parábola era para aqueles que confiavam em si mesmos, eles criam que eram justos e desprezavam os outros. Além de eles se acharem muito bons, eles desprezavam os outros. Então Jesus conta uma história, uma parábola, que 2 homens sobem ao templo e vão para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu era um homem observador da lei. Ele observava a lei, ele era fiel à lei, ele guardava todos os preceitos da lei e ensinava a lei também. E o publicano já era um homem mal visto pelo povo, não é? Já era um homem mais com uma vida, vamos dizer assim, não tão na presença de Deus, era um publicano, não é? E o fariseu orava em pé, e orava de uma tal forma que ele falava com ele mesmo. Ele falava assim, ó Deus, te dou graças porque não sou como esses outros homens que roubam, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, né? O fariseu diz assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele se esforçava, não? Ele jejuava, ele dava o dízimo, mas ele já começou mal, né? Ele já se compara, ele se acha superior ao outro. E aí que está, não é? Nós não sabemos, né? O publicano que sabia que era pecador, que não tinha essa ilusão de que ele era justo, ele orou para Deus pedindo misericórdia. Ele não ousava nem levantar os olhos para o céu. Ele olhava para o chão e pedia para Deus misericórdia porque ele era pecador. E ele confessava, eu sou pecador. E o fariseu, pela sua excessiva religiosidade e excessivo ego que ele tinha, que ele se achava assim, porque ele fazia as coisas não por amor, mas ele fazia para ter assim aquele, olha, eu faço, eu dou o dízimo, eu vou ao templo, não é? Não, eu sou uma pessoa assim
muito correta, não é? Aí ele já não fazia por amor a Deus, ele fazia mesmo para se sentir melhor que os outros, não é? E o publicano não, o publicano sabe que é pecador. E quem saiu justificado na presença de Deus? O publicano, porque Deus se agradou da postura do publicano, que sabia, que confiava na misericórdia de Deus. Quando nós estamos com essa ilusão que somos muito justos e somos mais do que alguém e nos sentimos melhores que alguém, não agradamos a Deus, porque é só observar essa parábola para percebermos que Deus não quer essa postura nossa. Deus quer uma postura nossa que nós confessemos a Deus que somos pecadores, imperfeitos e que precisamos sempre melhorar, precisamos estar mais perto de Jesus. Essa é a confiança que nós temos que ter na graça e na misericórdia de Deus, e não na nossa própria justiça, que nós ilusoriamente acreditamos que temos, não é? E Jesus diz assim, que o publicano foi justificado para casa, o fariseu não. Aí ele diz assim, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, porque aquele que se humilha na presença de Deus, Deus o exaltará. Então, vocês viram três trechos da Bíblia que falam da confiança, não é? Não devemos confiar na nossa justiça própria, e sim na misericórdia de Deus, porque somos pecadores. Lutamos contra o pecado, procuramos ter uma vida correta, mas na presença de Deus temos que nos declarar pecadores e confiarmos na misericórdia de Deus e na graça de Deus, não é? Depois o Salmo 20 nos diz que não devemos confiar nas coisas materiais, aquelas coisas que nos dão uma segurança, o dinheiro ou qualquer outra coisa. Devemos confiar sim em Deus, porque o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, nos gloriamos em Deus. Devemos confiar em Deus, apesar de nos sentirmos seguros com as coisas que temos. E o Salmo 125 compara aqueles que confiam no Senhor a uma montanha que não se abala, que fica firme para sempre. Resumo de tudo, a nossa postura deve ser confiar em Deus para tudo, dar glória a Deus para tudo. Não devo confiar em mais nada, mesmo na minha justiça própria, nos recursos que eu tenho, nos recursos que outras pessoas me dispõem. Não, eu preciso confiar em Deus para ter vitória, para ter uma vida correta. Amém? Amém. Terminamos assim mais um vídeo do canal e esperamos que você tenha sido abençoado como nós fomos, né? Amém. E peço que você dê um like, compartilhe com outras pessoas e assim a gente vai propagando, vai divulgando cada vez mais a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por esse dia, pelas bênçãos, pedimos que abençoe todas as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, que elas possam, Senhor, entender a palavra que foi ministrada, guardar no coração e que possamos, Senhor, confiar no Senhor em primeiro lugar. Amém. E não na nossa própria justiça, que ela mesma, como é uma justiça humana, ela mesma pode nos enganar. Amém. Peço, Senhor, que guarde cada família, cada pessoa que está ouvindo e que possamos, Senhor, cada dia mais crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, assim, terminamos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.